Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda, prática, bem estruturada e super bonita de crochê. Você vai aprender a colocar os pontos na base de sintético, subir a bolsa dessa forma super bem estruturada com 2 padrões de pontos e também todos os acabamentos, inclusive colocar esse zíper de sintético. E todos os produtos que eu usei para fazer essa bolsa são lá da MM Criações, que já é parceira aqui do canal, e eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar este fio lindo, né? Achei maravilhosa essa cor. Ele é um fio náutico da Malha Fio, fio náutico premium, de 5 milímetros de espessura. E essa cor aqui é o cobre. A gente também vai usar esses acessórios de sintético, que são lá da MM Criações. Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. Essa daqui é uma base retangular. Esse daqui é um fecho, né, de zíper. Esses aqui são acessórios para segurar a alça. E essa daqui é uma alça tiracolo que a gente vai usar também. A gente também vai usar o isqueiro, uma tesoura, fita métrica e agulhas de crochê. Eu vou usar para fazer essa bolsa uma 4,5 e 5,5 milímetros da Clover. Então, a gente vai começar aqui pela base, eu vou fazer a medida dela para vocês. Ela tem 23 centímetros por 10 centímetros. E eu vou começar a colocar pontos, né, de crochê aqui nessa base retangular com essa agulha aqui, que é uma de 4,5 milímetros da Clover. O importante aqui é que seja uma agulha que a gente consiga inserir com facilidade aqui na furação. Eu vou iniciar aqui em qualquer furo, tá? Eu vou começar aqui pelo cantinho. Eu vou inserir minha agulha aqui, vou buscar o fio, mas vou deixar um espaço aqui, ó, de uns 20 centímetros, 25. Trago aqui pra frente. E insiro aqui no furinho do lado, buscando esse fio maior, o que vem do novelo, trago aqui pra frente e tiro, fazendo ponto baixíssimo. Aqui esse primeiro vai ficar meio soltinho, mas depois a gente vai prender ele aqui pra finalizar essa carreira de pontos baixíssimos, vai dar tudo certo, não se preocupe. Então, eu venho aqui no próximo furo, me insiro, trago esse fio do novelo pra cá e tiro, fazendo pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cada furo dessa base de sintético. Inclusive aqui nos cantinhos, da mesma forma, tá? Sempre um ponto baixíssimo para cada furo da minha base. Então, aqui, ó, segui fazendo os pontos baixíssimos. E aqui eu terminei, né? Até o último furo. Mas ficou um espaço aqui entre o primeiro ponto baixíssimo e o último. Então, a gente vai inserir a agulha agora aqui, nesse mesmo lugar onde tá essa última laçadinha aqui, ó, no ponto baixíssimo, no último furinho. E vamos buscar esse fio aqui, que a gente deixou ali esperando, essa sobra que eu pedi pra vocês deixarem. Trago aqui pra cima e passo aqui, ó, por dentro desse último ponto baixíssimo. Puxo todo ele aqui. E eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, pra gente simular, né, um último aqui entre esses dois. Levo pra lá. E agora, eu vou voltar esse fio lá pra trás. Então, eu venho aqui, ó, de baixo agora pra cima nesse último ponto baixíssimo. E vou levar esse fiozinho lá pra trás. Bem devagarzinho aqui, pra não apertar muito. Pronto. Assim, a gente terminou a carreira de pontos baixíssimos. Agora, eu vou inserir novamente a agulha aqui, nessa última laçada. Esse fiozinho aqui que sobrou, a gente vai colocar dentro dos pontos aqui que a gente vai fazer agora, pra ir arrematando ele. Eu venho aqui, pego o fio do novelo e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. Agora, eu já cheguei aqui no canto, certo? Esse pontinho aqui é o do canto. Então, eu vou inserir a agulha aqui com um pouco mais solto, ó, esse ponto, tá?
para não ficar muito apertado aqui no cantinho. Insiro a agulha, trago esse fio maior, dou altura ao ponto, tá, gente? É importante esse pontinho aqui do canto ficar mais soltinho. Faço um ponto baixo. Agora, no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Insiro a agulha, ó, no mesmo ponto. Já tô embutindo aqui esse fiozinho para arrematar ele, como eu falei. Trago o fio maior, dou altura ao ponto e faço mais um ponto baixo. E aqui, ainda eu acho que precisa de mais um ponto baixo no mesmo lugar, porque ainda não fez a curva. Então, eu vou inserir novamente aqui, trago o fio, dou altura ao ponto e faço o terceiro ponto baixo, que agora sim, ó, fez a curvinha no material sintético. E agora aqui é uma reta. Então, agora eu vou começar a colocar um ponto apenas, ó. Tô embutindo aqui o fiozinho, pego o fio maior e faço o ponto baixo. Agora, vai ser um só para cada ponto, porque aqui é uma reta, tá? Então, eu venho aqui e fico fazendo até outra curva, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu tenho aqui na base. E aqui, chegando no canto, eu vou fazer como eu fiz no outro cantinho. Vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, porque daí a gente vai fazer a curva. Então, vamos lá. Aqui é o primeiro, lembrando para deixar esses pontinhos mais soltinhos aqui no canto. O segundo, tá? E agora, o último, que vai ser o terceiro, pra gente virar o nosso trabalho para essa outra lateral. Onde a gente vai fazer um ponto para cada ponto de base, para cada ponto baixíssimo que tem aqui, para cada furinho também. E nesses outros pontos do canto, eu vou fazer igual eu fiz aqui e aqui, colocando 3 pontos baixos ao invés de um só. E olha que linda que fica essa base cheia de pontos. Eu adoro ver, assim, a base de sintético com pontos. Eu acho que fica tão lindo. Ficou bem perfeitinho nesses cantos, com 3 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer o fechamento de carreira para começar a altura da bolsa. E a partir de agora, eu já posso usar uma agulha que seja mais compatível ao fio, né? Porque a gente não precisa mais inserir a agulha em furação no sintético. Então, eu vou usar essa daqui, que é uma 5,5. Então, agora a gente vai virar aqui, né, para começar a primeira carreira aqui de altura. E a gente vai, essa primeira carreira vai ser uma carreira de pontos baixos. Então, a gente vai fazer assim, ó. Venho aqui no primeiro ponto, insiro a agulha de trás para frente e levo essa última laçadinha lá para trás. Agora, eu vou sempre inserir a agulha aqui nesses pontos de base, né? São sempre esses 2 fiozinhos. A gente vai pegar o de trás, deixando esse de frente aqui, da frente aqui, e também esse fiozinho que tem aqui atrás do ponto, tá? Dessa forma que a gente vai inserir a agulha para fazer esses pontos da primeira carreira de altura. Mas aqui fica um pouquinho diferente porque é um fechamento de carreira, né? Então, aqui ficaram 2 fiozinhos, eu vou inserir aqui entre esses 2 fiozinhos. Também vou pegar essa alcinha que tem aqui atrás do ponto, ó, aqui, e vou buscar essa alcinha aqui que eu levei lá pra trás. Agora, eu trago o fio do novelo, opa, assim, e vou fazer uma corrente. Aqui veio um pouquinho do fio, mas ele tem que ficar pra trás, assim. Fiz uma corrente aqui, já ficou como um ponto baixo, tá? Então, agora eu vou fazer daquela forma que eu te falei. Insiro a agulha aqui, ó, só pegando a alça de trás, essa alça da frente fica aqui. E virando aqui, ó, tem esse fiozinho aqui, que fica atrás do ponto. Vou trazer o fio da altura e faço ponto baixo. Novamente, aqui, ó, são os 2 fiozinhos. A gente insere aqui entre eles, né, pegando só o de trás, ó, deixa o da frente. E pego esse fiozinho aqui, que fica atrás do ponto, ó. Essa alcinha que fica aqui. Todos eles têm essa alcinha, ó. É dessa forma que a gente vai inserir a agulha. Trago aqui o fio, dei altura ao ponto, laço e tiro.
Então, eu vou fazer dessa forma aqui por toda a volta. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Dessa vez, a gente não vai fazer aumento nenhum, tá? Então, nos cantos, você simplesmente faz um ponto baixo para cada ponto de base também, assim como nas retas. Então, aqui eu dei toda a volta, ó, fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. E já dei aqui, já fiz a primeira carreira de altura, certo? Agora, eu vou fazer aqui o fechamento de carreira para começar a próxima carreira, a segunda carreira de altura. Então, eu vou inserir minha agulha aqui de trás para frente no primeiro ponto que a gente fez, nessas duas alcinhas de cima. Vou levar essa alça do último ponto da carreira lá para trás, né, que é para dentro da bolsa aqui, ó. E agora, eu vou inserir aqui para fazer um ponto baixo centrado. Então, eu venho nesse primeiro ponto aqui da carreira e vou inserir a agulha aqui no centro dele. Então, aqui, ó, tem duas alcinhas aqui formando esse V. Eu vou inserir minha agulha aqui no centro dele, ó. Insiro bem aqui no centro do ponto. Aqui atrás vai ficar dessa forma. A gente vai localizar aqui, ó, deixa eu aumentar aqui bem para você entender. Tem um fiozinho pro lado de cá, um fiozinho pro lado de cá e esse aqui em cima, tá? Dessa forma. Agora, eu vou diminuir essa alça aqui, puxando o fio. Não posso perder essa alcinha aqui que eu levei pra trás, tá? Mas eu tenho que diminuir ela. Então, vou regulando, diminuindo, trago esse fio aqui pra frente, dou altura ao ponto, busco essa alcinha que eu deixei ali, fiquei assim com duas alças, ó, uma pra frente e uma pra trás. Laço o fio do novelo e trago passando por essas duas alcinhas. Então, assim, eu fiz um ponto baixo centrado. Novamente, vamos pro ponto baixo centrado. Aqui é o próximo ponto, ó, tem um V aqui na frente. Eu vou inserir minha agulha aqui, no centro do ponto. Vamos lá, atrás, pra você ver como é que vai sair. Ó, tem um fiozinho pra cá, um fiozinho pra cá e um outro aqui em cima. Dessa forma que a agulha tem que sair aqui atrás, tá bom? Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, aqui eu fiz um ponto baixo centrado. Vou pro próximo. Da mesma forma, ó, insiro. Vejo se saiu certo aqui atrás, ó. Tem pros dois ladinhos e aqui em cima outro. Tá certinho? Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, assim, eu vou continuar por toda a carreira, sempre fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Então, dei toda a volta, ó, fazendo os pontos baixos centrados. Ficou desse jeitinho aqui, tá? Agora, eu vou fazer o fechamento de carreira novamente. Então, eu insiro aqui a agulha, ó, no primeiro ponto, nessas duas alcinhas, de dentro da bolsa para fora, de trás para frente. Levo essa alça para trás. Insiro minha agulha aqui no centro do ponto novamente, tá? Desse primeiro. Esse aqui é o último, ó. Esse aqui é o primeiro. Insiro aqui de uma forma centralizada, ó. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui atrás, beleza? Regulo esse fio, essa alcinha que eu levei lá pra trás, deixo ela bem pequenininha, mas sem perder ela. Trago aqui o fio pra frente, fio do novelo. Assim, eu fiquei com uma alcinha pra dentro e uma alcinha pra fora. Trago o fio e assim eu já fiz o primeiro ponto, né? O fechamento e o primeiro ponto dessa terceira carreira, que também vai ser de pontos baixos centrados. Então, eu só vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, ó. Sempre inserindo no centro do ponto. Se tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui atrás, ó lá. E faz o ponto baixo centrado. Sempre um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Concluí mais uma carreira, né? Essa que a gente fez agora é a terceira carreira de altura de pontos baixos centrados. E agora, eu vou fazer aqui o fechamento de carreira e vou começar aqui um padrão um pouco diferente. Então, eu venho aqui, ó, insiro minha agulha aqui, da mesma forma, ó, no primeiro ponto,
com a agulha de dentro para fora, de trás para frente. E levo essa alça para trás. Até aí, tá igual, né? E agora, para essa próxima carreira, eu vou pegar aqui uma agulha um pouquinho mais fina para te mostrar onde eu vou inserir a agulha aqui nessa quarta carreira. Então, eu levei lá para trás esse fio e aqui, ó, é o primeiro ponto dessa carreira, né? Que a gente leva lá para trás o fio, ó. Aqui é o último, aqui é o primeiro, certo? O primeiro ponto da carreira anterior é esse daqui, que tá embaixo dele. E o primeiro ponto da carreira anterior, esse segundo, é esse daqui, que tá abaixo dele. Então, a gente vai inserir a agulha aqui, nessa primeira carreira, da altura da bolsa, mas no pé dele. Então, aqui tá o ponto, a gente vai inserir a agulha aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto da primeira carreira, tá? E sucessivamente também. No próximo ponto dessa carreira, eu vou inserir aqui, ó, você vai descendo, ó, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. A gente vai inserir no pezinho dele, ó, assim. Venho pro próximo ponto, ó, aqui tá o ponto dessa terceira, dessa segunda, dessa primeira. Então, a gente vai inserir aqui no pezinho dele. Dessa forma que a gente vai colocar os pontos agora. Então, aqui eu levei a alça lá pra trás, vou regular esse fio, vou deixar essa alça menor. Não posso perder ela, mas ela fica pequena, tá? Aqui, ó, dá pra eu segurar aqui. E eu vou inserir minha agulha lá onde a gente combinou. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o primeiro ponto da segunda carreira e aqui da primeira. Então, eu venho aqui, ó, inserindo aqui embaixo, no pezinho desse primeiro ponto da primeira carreira de altura da bolsa. E vou levar esse fio aqui, que é o fio do novelo, vou trazer ele aqui pra frente. Então, eu resgato ele aqui. E dou altura ao ponto. O que quer dizer isso? Eu vou levar esse ponto lá pra cima, ó. Vai ficar um fio grande aqui na frente, 2, né? Eu vou buscar esse fiozinho que eu deixei ali esperando, essa laçadinha. Trago esse fio aqui pra frente, o fio do novelo. Passando por esses 2 fiozinhos. Dessa forma. Agora, vamos pro próximo ponto, que vai ser da mesma forma, ó. Eu vou inserir minha agulha aqui no pezinho, né, do ponto lá de baixo, ó, em direção a esse aqui. Então, eu vejo esse, abaixo desse, aqui no pezinho dele. Então, eu insiro minha agulha aqui, trago o fio do novelo, ó, busco ele aqui, resgato ele, trago aqui pra cima. Sempre ajeitando aqui os fiozinhos. Laço e tiro esses 2. Então, eu vou fazer pontos baixos, mas pegando lá no pontinho da primeira carreira, no pezinho dele. Vamos pro próximo. Insiro aqui, ó, bem no pé do ponto da primeira carreira. Trago aqui pra cima, ó, dei a altura ao ponto, ajeito ele aqui. E faço o ponto baixo. Então, vai ficando esses fios aqui, ó, bem altos, né? Bem longos aqui. E eu vou fazer isso por toda a carreira. Então, aqui eu dei toda a volta, vim fazer esse último junto aqui com você, ó. Bem no pezinho do primeiro pontinho lá da primeira carreira, né? Na verdade, esse é o último ponto da primeira carreira, ó, no pezinho dele. Trago aqui pra cima e fecho o ponto. Ajeito aqui os fiozinhos. E aqui eu vou fazer um fechamento de carreira para começar a próxima carreira. E olha lá como que ficou. Então, aqui aumento essa alcinha, venho aqui no primeiro ponto, ó, da carreira, nessas 2 alcinhas de cima do ponto, vou levar essa alça para trás. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, da carreira, esse é o último, esse é o primeiro. E eu vou inserir a agulha aqui, como se eu fosse fazer, não, é um ponto baixo centrado. Mas aqui, a gente tem esse ponto, né, bem alongado aqui, eu vou inserir aqui, ó, bem no centro dele, tá? Só que aqui na última carreira aqui, né, bem em cima. Olha aqui atrás como é que sai. Da mesma forma, ó, tem um fiozinho pro lado de cá, um fiozinho pro lado de cá. E aqui em cima também, tá? Por isso que é centrado. Vou regular esse fio aqui, ó, pra deixar ele pequenininho. Trago esse fio aqui pra frente. Ficou, ó, um pra frente e um lá pra trás, lá dentro da bolsa. Laço e tiro aqui. Então, eu fiz aqui um ponto baixo centrado nesse primeiro ponto.
Então, agora aqui, eu sempre vou fazer um ponto baixo centrado, ó. Inserindo aqui no centro de cada ponto, ó, lembrando, se você tiver alguma dúvida se entrou a agulha da forma correta ou não, dá uma olhadinha aqui atrás, traz o fio e faz o ponto baixo centrado. Vem pro próximo, ó, dá uma olhadinha aqui atrás, ó, ficou errado aqui. Então, eu venho aqui, pronto, agora tá certo, ó. 2 fiozinhos, um pra cá e um aqui em cima. Trago o fio, ponto baixo centrado. Venho pro próximo, ponto baixo centrado. Venho no próximo, ponto baixo centrado. E assim eu vou fazer por toda a volta novamente. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Então, eu dei toda a volta, fazendo esses pontos baixos centrados. E agora, eu vou fazer algumas carreiras de pontos baixos centrados. Aqui eu vou fazer o fechamento de carreira novamente junto com você. Então, eu venho aqui, ó, primeiro ponto, levo a salsa para trás. Insiro a agulha aqui no primeiro ponto dessa última carreira, né? Esse é o último, esse é o primeiro. Insiro aqui no centro dele. Regulo o fio. Deixo pequenininha essa alça aqui. Trago o fio do novelo aqui pra frente. Fiquei, ó, uma alça dentro, uma alça fora. Laço e tiro. Fiz aqui o primeiro ponto, né, dessa próxima carreira, fechamento de carreira. Agora, eu vou fazer pontos baixos centrados. Lembrando que aqui tem que sair no centro e aqui atrás também tem que sair no centro do ponto para ficar bem perfeito esse ponto. Então, eu vou fazer agora algumas carreiras de pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Depois eu venho te mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz nessa parte aqui do trabalho, do corpo da bolsa. E depois, lá em cima, a gente vai fazer um outro padrão de ponto de acabamento. Depois eu mostro para vocês, então, a quantidade de carreiras que eu fiz, o tamanho em centímetros e o último padrão que a gente vai utilizar. Então, eu subi aqui todas essas carreiras só de ponto baixo centrado, né? Um ponto baixo centrado sobre o outro. E eu vou contar aqui a quantidade de carreiras que eu fiz a partir dessa carreira aqui do ponto alongado, tá? Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras. E em centímetros, até agora, ficou com 18 centímetros e meio. E agora aqui em cima, como eu já havia dito para vocês, vou fazer um outro padrão de pontos, tá? Então, essa última laçadinha aqui, eu vou levar lá para trás, dessa mesma forma, ó, passando aqui a agulha de trás para frente, né, de dentro da bolsa para fora, levo essa alcinha lá. E agora, eu vou inserir minha agulha um pouquinho diferente, eu vou inserir ela aqui entre esses 2 fios que eu levei lá para trás dessa alça, né, que ficam aqui na frente. Então, eu insiro aqui entre esses 2 fios, também nessa alcinha que fica aqui, e busco essa alça que eu levei lá para trás. Regulo o fio, trago o fio do novelo aqui para frente e faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E nessa carreira aqui, a gente vai fazer pontos baixos, porém, a gente vai pegar sempre na alcinha de trás do ponto de base e mais nessa alcinha que fica atrás do ponto aqui, ó, tá? Deixando essa da frente aqui. Vai ficar um acabamento bem bonito aqui. Então, eu vou fazer esses pontos baixos dessa forma. Ó, repare que eu deixei essa daqui, tá? E aqui atrás, ó, peguei essa de trás. Então, assim, fazendo esse ponto baixo, inserindo a agulha dessa forma, eu vou fazer toda essa volta aqui.
Então, assim, eu dei toda a volta, ó, e fiz essa carreira aqui, que é a primeira carreira de acabamentos que a gente vai dar aqui na abertura da bolsa. Ainda tem mais uma carreira, que é de pontos baixíssimos. Mas antes de iniciar essa carreira de pontos baixíssimos, eu vou te mostrar aqui um detalhe importante. Nós vamos colocar esse acessório aqui, né, que é um zíper, um fecho de zíper com sintético, na abertura dessa bolsa. E a gente vai colocar ponto por ponto, a gente vai incluir esse material aqui junto nessa última carreira de acabamento com pontos baixíssimos. Então, eu contei aqui a quantidade de furos, que são 17, e eu vou fazer a marcação de onde são esses 17 pontos ali na frente e atrás, na mesma direção, né? Para encaixar bem certinho esse acessório. Então, ó, já marquei aqui, entre esses dois marcadores aqui tem 17 pontos, e aqui do outro lado também tem 17 pontos. E aqui, durante esses pontos, a gente vai incluir nos pontos baixíssimos de acabamento da bolsa, esse zíper aqui com sintético. E antes de começar aqui os pontos baixíssimos, eu preciso fazer aqui o fechamento de carreira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o fio 5 vezes pela abertura da bolsa, para não precisar cortar, arrematar e pegar um novo fio. Então, eu dou 5 voltas aqui e corto o meu fio. Então, aqui eu dei as 5 voltas, agora eu vou cortar aqui o fio. Vou dar uma esquentadinha só para não desfiar. E agora, a gente vai começar a fazer o fechamento de carreira. Então, aqui eu vou começar o fechamento de carreira, puxando aqui dessa última laçadinha, né, do último ponto, puxando todo esse fio. Agora, eu vou levar esse fio lá pra trás, passando a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, levando lá pra dentro da bolsa todo o fio novamente. E agora, eu vou voltar esse fio da onde ele veio. Então, eu venho aqui, ó, pegando a salsinha aqui também, inserindo minha agulha aqui, da onde ele saiu, e vou voltar pra cá esse fiozinho. E dessa forma, agora eu puxo todo o fio novamente. E assim, a gente termina o fechamento de carreira. Fica bem perfeitinho, olha lá. Então, agora, depois de ter feito aqui o fechamento de carreira, eu vou começar a carreira de pontos baixíssimos, ó. Ele entrou por aqui, ó. Eu venho aqui nesse mesmo ponto, ó, inserindo a agulha aqui, trago esse fio aqui pra frente, vou no ponto do lado, ó, inserindo aqui, embaixo desses dois fiozinhos, trago o fio e tiro, fazendo um ponto baixíssimo, ó. E eu vou continuar assim, sempre inserindo aqui, pegando os dois fiozinhos do ponto, trago e tiro. Insiro no próximo, trago e tiro, fazendo esses pontos baixíssimos, ó. Então, aqui, quando eu chegar nesse primeiro ponto com o marcador, a gente vai começar a colocar o zíper. Por enquanto, é só aqui os pontos baixíssimos assim mesmo. Então, eu segui fazendo os pontos baixíssimos e cheguei aqui no ponto do marcador. Então, aqui eu vou começar a incluir o sintético. Até por isso, eu já mudei de agulha aqui, tá? Tô com aquela 4,5 de novo. A partir aqui dessa carreira de pontos baixos pegando a alcinha de trás, eu já comecei com essa menorzinha, tá? Então, eu venho aqui nesse ponto, agora que é o próximo, ó, insiro a agulha, já posso tirar esse marcador aqui. Inseri minha agulha como se eu fosse fazer normalmente aqui um ponto baixíssimo. Mas, eu vou incluir o material sintético aqui, essa furação, né, do zíper. Então, eu venho aqui, ó, insiro aqui de fora, ó, pra dentro, veja que aqui é o avesso, ó. Agora, eu venho aqui com o fio, trago ele aqui, passo pelo sintético, passo pelo ponto aqui, pelo crochê, e tiro aqui pra fazer o ponto baixíssimo. Novamente, venho aqui pro próximo ponto, ó, insiro aqui normalmente, pegando as duas alcinhas, insiro lá pra dentro,
passando pelo sintético na segunda furação, porque é o segundo ponto baixíssimo que eu estou incluindo aqui o sintético. Trago o fio aqui pra frente, passo pelo sintético, passo pelo ponto do crochê aqui, da abertura da bolsa e tiro o ponto. E assim eu vou continuar, ó. Passo por aqui, levo pra lá. Trago o fio, passo por aqui e passo por aqui. E eu vou fazer esses 17 pontos dessa forma. Seguir fazendo os pontos baixíssimos aqui, incluindo o sintético. Cheguei nesse último aqui. Então, eu insiro a agulha, tiro um marcador, insiro a agulha lá na última furação, ó. Busco o fio, passo por aqui e passo por aqui. Terminei essa união, né? Essa fixação do lado de cá. Agora, existe um intervalo aqui até o próximo marcador, onde eu vou fazer só pontos baixíssimos. Então, começando aqui no próximo, ó. Dá o jeitinho aqui, traz e tira, ó. Bem simples aqui, só com pontos baixíssimos até o próximo marcador. Cheguei aqui no pontinho do marcador, ó. Então, agora eu vou abrir esse zíper e vou começar a fixar esse outro lado aqui. Então, eu vou fazer do mesmo jeitinho, ó. Insiro a agulha aqui onde tá o marcador, vou tirar ele. Coloco a agulha aqui, ó, no sintético, trago o fio, passo pelo sintético, passo pela bolsa e tiro aqui essa laçadinha. E assim eu vou continuar. Então, eu vim fazendo neste outro lado, cheguei aqui no último ponto, aonde está o último marcador. Então, eu insiro aqui a agulha, tiro o marcador, insiro a agulha lá no sintético, trago o fio aqui pra frente, passando pelo sintético, passando pela bolsa, passando por essa alcinha. Agora, eu só preciso fazer um fechamento de carreira aqui entre o primeiro e o último ponto baixíssimo. Para fazer esse fechamento, eu só puxo aqui nessa última alcinha a quantidade de fio que sobrou e venho aqui no primeiro ponto baixíssimo, inserindo a agulha dessa forma, ó, de cima para baixo. Só aqui pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. E eu vou levar esse fio aqui para cima. E agora, ele vai retornar da onde ele veio aqui. Deixa eu distorcer ele, que ele ficou meio torcidinho aqui. Pronto, ajeitei ele. E agora, eu vou voltar com ele aqui da onde ele veio. Para isso, eu preciso entrar aqui com a minha agulha neste ponto, ó. E levar, né, esse fio lá para trás, lá para dentro da bolsa. E dessa forma, olha como fica perfeitinho o fechamento de carreira. Agora, eu só preciso esconder esse fiozinho aqui por alguns pontinhos aqui dentro da bolsa. Eu vou pegar uma agulha mais fininha ainda para fazer esse acabamento. Vou levar esse fio para baixo, ó. E agora, para ficar bem bonitinho, vou esconder aqui, tá? Você pode fazer isso também com uma agulha de tapeçaria. Da forma que você está acostumada a fazer os acabamentos aí dos fiozinhos das bolsas que você faz. Então, escondo aqui sem puxar, tá? Não pode puxar, senão deforma. Agora, eu vou cortar esse excesso de fio. E vou esquentar aqui para dar o acabamento. E agora, para ficar mais bem acabado ainda, eu vou colocar esse acessório aqui do ladinho da bolsa. Para fixar a alça, né? A gente coloca daí um mosquitão aqui direto nessa argola. Fica bem seguro e mais bonito também, né? Mais um acessório que a gente coloca na bolsa. E para colocar aqui, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui. Mas se você preferir, também dá para fazer com agulha de tapeçaria, tá? Fazendo costuras simples, entra, né? E sai ali da bolsa, também dá super certo. Mas eu vou preferi dessa vez fazer com pontos baixíssimos, vou te mostrar como que faz.
Então, para começar aqui, eu vou dar uma esquentadinha para não desfiar o fio. É um novo pedaço de fio, né? E vou com a minha agulha de 4,5 milímetros. Vou fazer um nó inicial e deixar essa laçadinha aqui preparada e grandinha aqui, porque a gente vai buscar ela de dentro da bolsa. Então, eu já aqui direcionei, né, no lugar onde eu quero. Vou colocar abaixo dessa linha aqui, onde eu comecei a fazer aqueles pontos baixos, pegando a alça de trás. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó. Passei pelo sintético, passei pela bolsa. E vou buscar essa laçadinha que eu fiz lá de dentro. Então, trago aqui, passei pela bolsa e passei pelo sintético. Agora, passo pro próximo furinho. Passei pelo sintético, passei pela bolsa. Busco o fio lá dentro da bolsa. Trago aqui, passei pela bolsa, passei pelo sintético e passei por essa laçadinha fazendo um ponto baixíssimo. E é assim que vai ser, por todos os pontinhos. Insiro aqui, lá por dentro essa minha mão vai ajudar a engatar o fio, trago ele aqui pra fora e passo. Então, eu vim fazendo aqui, ó, cheguei aqui no penúltimo, né? Sobrou um. Agora, eu vou cortar um pedaço aqui desse fio. Com uma sobra boa, pra gente poder fazer um acabamento bem legal aqui. Então, eu vou puxar essa última laçadinha. Vou trazer esse fio aqui pra dentro. A gente vai deixar com 2 alcinhas aqui também, pra ficar bem bonitinho. E agora, eu passo aqui a minha agulha, trazendo ele de volta. Só que não pode ser da onde ele para onde ele foi lá, ó. Tem que ser aqui do ladinho ou para baixo, num lugar diferente. Ó, então, eu trago ele de volta aqui para fora. Passo pelo sintético. Opa, perdi aqui. Ó, passo pelo sintético. Puxo. E agora, ele vai voltar ali. Então, eu passo aqui minha agulha, nesse último furinho aqui. No último não, no penúltimo, né? Aqui dentro, ó. Deu esse penúltimo ponto baixíssimo e levo lá pra dentro. Dessa forma, ó, a gente simula um último ponto baixíssimo. Fica bem bonitinho e bem colocado, bem seguro, firme, né? Fica bem legal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E depois de ter colocado aqui esse acessório, a gente só vai fazer o acabamento aqui, escondendo esses 2 fiozinhos, arrematando ele bem discretamente aqui por dentro. E agora, para colocar a alça, a gente simplesmente engata um mosquetão aqui na argola, bem simples. E assim ficou essa lindeza, eu tô apaixonada, gente, sério, olha que coisa mais linda que ficou essa bolsa. Ficou perfeita, o tamanho dela ficou ótimo. Lembrando que eu usei um novelo só, tá? E ainda sobrou um tanto bom aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Sobrou isso tudo ainda de fio, então o rendimento desse fio aqui é muito bom, é excelente. Deixa eu medir aqui a bolsa pra vocês terem uma ideia com quanto que ela ficou. Ela ficou um tamanho muito bom, sério. Adorei o tamanho dela. Ó, ficou com 32 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Lembrando que aqui você pode deixar o zíper para dentro, né, como estava, ou para fora aqui também, como for do seu gosto. E eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu dessa bolsa linda. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!